Uma equipe praticamente composta de parceiros mirins, os jovens sidekicks dos heróis mais importantes da DC. Já chamados de jovens, de novos, chegou a hora de falar dos Titãs. A ideia desse vídeo é servir como um guia de leitura, tentando usar uma certa cronologia e ao mesmo tempo listando de uma forma mais fácil os acontecimentos da equipe. A lista de quadrinhos citados aqui é baseada na minha opinião, então você pode achar outras listas diferentes por aí, nenhuma é certa ou errada, mas essa é a forma que eu acho que ficaria mais simples. E a ideia é que esse guia seja usado principalmente pelos novos leitores, por isso, com certeza alguns leitores mais experientes podem sentir falta de alguma HQ que certamente vai ficar de fora. E outra coisa, o vídeo vai abordar os quadrinhos da equipe principal, nada de Titãs da Costa Oeste ou Tropa Titã, por exemplo. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pro guia. Começando com o início de tudo. A primeira reunião em The Brave and the Bold número 54 de 1964, numa história batizada como As 1001 Sinas do Sr. Ciclone. Nessa edição, Dick Grayson, o Robin, Wally West, o Kid Flash e Garth, o Aqualad, são convocados pelos jovens de uma cidadezinha que estão em conflito com os adultos. Chegando lá, o trio de heróis descobre que o vilão Sr. Ciclone sequestrou todos os adolescentes, então os heróis derrotam o vilão e conseguem que adultos e jovens façam as pazes. É uma história simples, onde esse trio nem tinha um nome de equipe ou algo do tipo, mas esse foi o início de tudo, porque a dinâmica entre os personagens era muito boa. Foi então que, no número 60 da mesma revista, em 1965, na história O Incrível Homem Fragmentado, o trio se une agora com um nome: os Jovens Titãs. Mas aqui, eles apareciam agora com a adição de uma nova integrante, Donna Troy, a Moça Maravilha, parceira da Mulher Maravilha. E os adolescentes eram quase sempre liderados pelo Robin, mesmo ele sendo o único integrante sem superpoderes. Mas devido ao seu treinamento com o Batman, ele se tornou estrategista e o cérebro do time de uma forma muito natural. Em 1966, a equipe ganhou a sua revista com o título próprio, e no número 4, em O Segredo do Campeão Olímpico, o Ricardito, parceiro do Arqueiro Verde, passa a fazer participações especiais, sendo logo absorvido como integrante regular. E até hoje, esses 5 heróis, Robin, Kid Flash, Aqualad, Moça Maravilha e Ricardito, são considerados os fundadores dos Titãs, mesmo tendo vários outros integrantes entrando e saindo do grupo com o passar do tempo. No número 25 da série regular dos Jovens Titãs, em 1970, temos a história Os Titãs Mataram um Santo. Nesse período, a equipe abordava temas reais como questões raciais e a Guerra do Vietnã. E aqui acontece um momento dramático quando um ganhador do Prêmio Nobel da Paz morre no meio do tumulto de uma manifestação violenta. Presentes no evento, os Titãs se culpam e questionam se são mesmo heróis. E a partir daqui, eles passam a agir de forma mais cautelosa, com mais treinamento e assumindo responsabilidades que a vida adulta começava a cobrar. A revista dos Jovens Titãs foi cancelada no número 53 de 1978 com a história A Origem dos Jovens Titãs. Aqui, revisitando alguns arquivos do grupo, é mostrado com mais detalhes a origem e a reunião dos primeiros heróis fundadores da equipe, aprofundando um pouco mais toda essa reunião. Mas, como era o fim da revista, a equipe se separa no fim dessa história. Obviamente a separação não durou tanto, porque em 1980 veio a grande reformulação. A considerada por muitos, inclusive por mim, melhor fase da equipe. Escrita em conjunto por Marv Wolfman e George Pérez, DC Comics Presents número 26 de 1980 traz a história onde os pesadelos começam. Aqui temos só uma prévia do que viria. Uma nova equipe, com os heróis um pouco mais maduros agora. E pela mudança, eles se rebatizam para New Teen Titans, que ficou conhecido aqui como os Novos Titãs.
A nova revista, batizada de Novos Titãs, chega um mês depois, iniciando com o arco Trigon Vive. São as 6 primeiras edições da revista que já apresentavam as personalidades mais maduras dos heróis, assim como confrontos com um dos seus futuros maiores inimigos, o Exterminador, mas tendo em paralelo todo o desenvolvimento com o pai da Ravenna, o demônio Trigon. Inclusive, é por causa disso que a própria Ravenna vai atrás de Robin, Dick Grayson, Moça Maravilha, Donna Troy, Kid Flash, Wally West, Mutano, Cyborg e Estelar, para criar esse novo grupo de heróis. Toda essa fase do Wolfman e do Pérez é fantástica, mas vale alguns destaques aqui como a edição 21 e 22 que fazem o arco Heresia de 1982. Apresentando o Irmão Sangue, um vilão que é o líder de um culto religioso, muitas vezes obcecado pela Ravenna. Entre as edições número 28 e 30, temos a história Terra, a Nova Titã, de 1983. Terra era uma jovem carismática, irmã do Geoforça, com poderes de manipular a Terra. E rapidamente entrou para a equipe e ganhou o carinho do grupo e do público. Só para logo mais pra frente mostrar quem realmente era. Em 1984, a gente tem a edição 38 com a história Quem é Donna Troy? Então aqui temos um aprofundamento na história da personagem, antes chamada Moça Maravilha, abordando mais o passado da heroína. Tudo isso leva ao ápice das histórias dos Titãs em 1984 com o clássico O Contrato de Judas. Terra, depois de algum tempo e já adaptada na equipe, se revela como uma espiã infiltrada trabalhando para o Exterminador. A história é dramática e cheia de reviravoltas, com vários momentos marcantes como a inclusão de um novo membro, o Jericó, e a evolução e amadurecimento de Dick Grayson de Robin para a Asa Noturna. Seguindo os eventos de Contrato de Judas, a gente tem o Julgamento do Exterminador, de 1985, onde o vilão é julgado e principalmente o Mutano é o mais revoltado, partindo atrás de Slade Wilson por tudo que aconteceu, principalmente com Terra, que era o seu grande interesse amoroso na época. E ainda em 1985, mais uma vez a gente tem a ameaça do pai da Ravenna em A Saga de Trigon. Acontece que a partir daí, a crise nas Infinitas Terras mudou muita coisa na DC, e os Jovens Titãs, sinceramente, foram esquecidos pela editora. As histórias já não tinham o mesmo brilho depois desse período. O único destaque talvez seja a história Peças do Quebra-Cabeça de 1989. Aqui a gente tem uma espécie de origens secretas, quando vilões antigos retornam e com isso vemos memórias antigas da equipe pelos olhos de Dick Grayson, percorrendo pela cronologia dos Titãs. Com o passar dos anos, a popularidade do grupo caiu totalmente. Inúmeras reformulações, novas formações e até relançamentos foram tentados, sem bons sucessos. Foi só em 1999, na minissérie Liga da Justiça vs Titãs, que a equipe conseguiu novamente chamar a atenção. O Cyborg, depois de passar anos no espaço fundido a uma raça alienígena tecnológica chamada Technis, volta para a Terra quase sem humanidade. Ele então recorre aos Titãs, mas a sua presença coloca o planeta em risco, o que acaba reunindo praticamente todos que já foram Titãs, confrontando a Liga da Justiça para salvar o seu colega de grupo. A partir dessa história, eles ganharam uma nova série batizada apenas de Titãs, já que os integrantes não eram tão adolescentes assim para ter o Teen no título. Mas foi nesse período que surgiu outra equipe paralela para suprir essa demanda mais jovem, a Justiça Jovem. Em 2003 então, a gente tem um crossover entre essas duas equipes na minissérie Titãs Justiça Jovem, Dia de Formatura. Os grupos se unem para enfrentar um ataque de robôs superpoderosos, até mesmo com uma versão do Superman. O problema é que essa minissérie causa a morte de duas personagens muito importantes. Lilith e Donna Troy morrem aqui. Foi a partir daí que as duas equipes se mesclaram para recriar os Jovens Titãs em 2003, numa nova série iniciando com o arco Brincadeira de Criança.
Essa fase foi escrita pelo Geoff Johns, que reformulou o grupo, o elevando novamente ao lugar de queridinhos da DC. Inclusive, essa nova fase marca o retorno de diversos personagens importantes dos Titãs e também o amadurecimento dos antigos integrantes da Justiça Jovem. Mas 2 anos depois, a gente tem a volta de uma heroína em O Retorno de Donna Troy, de 2005. A antiga Moça Maravilha, que é um dos pilares dos Titãs, volta. Mas volta dando indícios que o universo talvez passaria por uma crise. Essa seria a Crise Infinita, que inclusive tem participação importante dos Titãs e até a morte de alguns personagens. Com o tempo, o grupo teve outras aventuras, outros integrantes entrando e saindo, como é o caso de Damian Wayne, que queria liderar o grupo. Mas acontece que em 2011 a DC reiniciou tudo com os Novos 52. Só que essa fase dos Novos Titãs eu particularmente não recomendo. O que eu recomendo é a história que meio que arrumou a bagunça cronológica que os Novos 52 tinham feito na equipe. Essa história é Caça aos Titãs, de 2015. A história basicamente reúne os principais integrantes originais e explora alterações nas memórias dos heróis para justificar as mudanças cronológicas. E no final, eles se lembram da amizade entre eles. Assim, em 2016, a gente teve no one-shot do Renascimento o retorno de Wally West, o integrante que faltava, oficializando assim a reunião com os Titãs em Titãs Renascimento. Essa equipe tinha Wally West, Asa Noturna, Donna Troy, Arsenal, Tempest e Lilith. Ou seja, era uma equipe de adultos. Por isso, existia em paralelo a equipe de adolescentes, os Jovens Titãs Renascimento, também de 2016. Aqui, o Robin Damian Wayne era o líder, numa equipe com Mutano, Kid Flash, Ravenna e Stellar. Cronologicamente, essas são as melhores escolhas na minha opinião, mas ainda tem 3 HQs que podem ser lidas a qualquer momento como leitura extra. Primeiro, X-Men e Novos Titãs, de 1982, onde as duas equipes estavam no auge da sua popularidade e realizaram o primeiro crossover de super equipes dos quadrinhos. A série Terra 1 apresenta realidades alternativas adaptando os heróis de uma forma mais realista, e os Titãs também têm essa versão lançada em 2014. E por último, uma história para relembrar o início, Jovens Titãs Ano 1 de 2008. Uma HQ que aborda os primeiros dias e os primeiros passos desses jovens heróis como essa super equipe. Seguindo esse guia, provavelmente você vai ter um bom conhecimento sobre os Titãs. E como eu já disse, claro que muita coisa teve que ficar de fora. Mas com um pouco mais de bagagem, você mesmo vai acabar descobrindo e encontrando os materiais mais complexos, como é o caso de Quem é a Moça Maravilha, Superboy e a Legião e Geração em Conflito. Os materiais que forem acessíveis eu vou deixar com o link para compra aqui na descrição, mas infelizmente o restante você vai ter que procurar em sebos ou até mesmo pela internet. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.